para quem acompanhou o primeiro vídeo, aqui a gente dá continuidade à questão da identidade continental na América Latina. Eu tinha dito algo, né, sobre o processo de construção da identidade na diferença, de além das semelhanças, e também, né, buscar nas diferenças aquilo que constrói, né, a nossa particularidade. Eu mencionei algo das formas de colonização distintas da Península Ibérica e da Inglaterra aqui na nossa região, e depois, né, mencionei como que para os estadunidenses a questão da identidade não é um problema de imediato. Embora eles tenham que se afirmar diante do novo mundo, para eles não era algo assim tão problemático, né? Era muito mais fácil apropriar do termo América e a partir daí se colocar como os autênticos americanos, enquanto o resto, né, de nós teria que se virar, né, para construir essa nossa própria identidade. Então essa busca, né, aqui para nós norte-americanos, que é uma preocupação constante, ela vai desde a natural preocupação, né, sobre a expressão de humanidade, que esse novo gênero humano, né, surgido dessas mesclas culturais, raciais, né, e o nosso papel, né, na história da humanidade, até a construção da modernidade nacional ou da comunidade de nações. Esses problemas da identidade, eles já estavam colocados, de certa forma, lá no século XVIII. Porém, foi com a luta pela independência e após a sua conquista que elas vão ganhar novas dimensões e novos conteúdos. Então, como a gente viu, né, em outras aulas que estão aqui no canal, havia um dilema interno às revoluções de independência. Elas eram não só uma luta anticolonial, mas elas eram parte do ciclo de revoluções burguesas, no ciclo de constituição de estados modernos e das novas repúblicas, e havia o dilema entre a revolução política, construir uma nova institucionalidade estatal, e a revolução social, que era liquidar as relações sociais de propriedade, aquelas relações sociais marcadamente coloniais. E também a gente viu que esse dilema ele vai se manter vigente depois da independência, e o exemplo mexicano é muito óbvio nesse fato. Esse dilema vai conformar um entorno político em que a reflexão sobre a identidade e os seus problemas vão se desenvolver. As reflexões sobre a identidade norte-americana elas vão encontrar eco, né, no Simão Bolívar e no Domingos Faustino Sarmiento. Os dois vão se perguntar sobre a mestiçagem da nossa composição social e da nossa cultura. Para o Bolívar, é impossível determinar a qual gênero humano se pertence. Não se trata de recusar aqui a mestiçagem, mas de assumi-la justamente como algo próprio, com a possibilidade de uma nova expressão da humanidade que dá ao humano uma dimensão desconhecida. O Sarmiento ele pertence a uma geração de civilizadores, de liberais e de positivistas da segunda metade do século XIX. E as ideias são outras. Para a gente adentrar o mundo avançado, a gente tinha que abandonar a nossa identidade particular, o mestiço, o índio, o negro e mesmo aquele passado ibérico. E tudo aquilo que era desgarrado e era considerado parte da barbárie. É muito curioso que na obra do Sarmiento, só um parênteses, o civilizado ele não é claramente definido, mas o bárbaro sim. Mesmo o bárbaro definido, ele tem as suas ambiguidades. Em alguns momentos seria dito como um ser muito maleável, capaz de se adaptar a situações, a condições, mas em outros momentos ele é muito desprezível, pela violência, pelo caudilismo, enfim. Nesse tipo de reflexão existe um notável anti-hispanismo, todos os dois, tanto o Bolívar quanto o Sarmiento. A Espanha e também Portugal eles eram representados como responsáveis pelo atraso, e pelo obscurantismo que imperavam na América. Isso quer dizer que, para adentrar a civilização, significava não só superar a mestiçagem, mas também abandonar as raízes culturais e intelectuais ibéricas. Isso é muito marcado no Sarmiento. Era proposta uma transformação estrutural das sociedades norte-americanas para alcançar o progresso. E aí, seguindo a linha sarmientiana, a factibilidade de construir, de produzir transformações efetivas nas estruturas econômicas e sociais não poderia passar simplesmente pelo extermínio e reeducação dos supostos bárbaros. O trabalho superexplorado, as relações pré-assalariadas e o poder hegemônico e os laços estreitos
né, da oligarquia com o mercado mundial impediam uma transformação de maior envergadura. Então a superexploração do trabalho, nas suas inúmeras manifestações, eram completamente funcionais ao tipo de capitalismo que se desenvolvia aqui. E isso não aparece, e aqui é a minha crítica ao Sarmiento, na obra dele, né, porque ele não consegue fazer uma análise detida da economia, das relações de produção. Independente do sucesso ou não, a América Latina ela vai adentrar na corrente modernizante do século XIX com os seguintes traços particulares. Primeiro, a simbiose entre o latifúndio e a modernização, que longe de se comportarem como antagônicos, né, diante da modernização, o latifúndio e todo o sistema de relações sociais que vão acompanhar se mostrou, né, como uma das suas condições de modernização. Segundo, a oligarquia facilitou um tipo de modernização favorável aos seus interesses, então trata-se de uma modernização proveniente do exterior e que não afeta diretamente as suas estruturas interiores. Terceiro, ao ser realizada por vias externas, essa modernização ela vai se concentrar em determinadas cidades com limitadas relações com o interior. A cidade modernizada e ligada ao setor externo vai se tornar um modelo de civilização que se opunha à barbárie e ao atraso rural. E em quarto lugar, a modernização se associou geralmente a um tipo de governo forte, autoritário e, em certas ocasiões, ditatorial. Novamente, né, eu remeto aqui ao vídeo lá da Revolução Mexicana, a figura do Porfírio Dias, elas vêm para nos lembrar, né, do papel do ditador modernizante, que realiza a simbiose entre o latifúndio e a modernização via capital estrangeiro. Então é o padrão de governos ditatoriais em que são apoiados de exterior pelos países mais desenvolvidos, que são interessados sempre num bom clima de negócio e internamente por essas oligarquias mais intransigentes. E em quinto lugar, né, a complexa rede de relações políticas, econômicas e sociais presentes nas nações, né, emergentes aqui da América Latina, que vai gerar uma atmosfera intelectual que se liga, né, perfeitamente com a filosofia positivista importada da Europa. O nosso positivismo ele era permeado por um evolucionismo social que vê a história como um processo de ascenso, né, em direção ao superior, né, promulgando a destruição dos sujeitos e das relações sociais que eram ditas inferiores. É a luta entre a civilização e a barbárie. As massas por si só elas não são assimiláveis ao processo modernizador e civilizador, né? No final do século XIX, a gente tem, né, essas concepções racistas, e do colonialismo interno, ou segunda conquista, duramente criticadas pelo José Martí, um ensaio sobre identidade cultural maravilhoso sobre os nossos povos, que é o Nuestra América. Esse ensaio é de 1891, ele é a expressão da maturidade intelectual e política do Martí e é a síntese do seu latino-americanismo cultural e sociofilosófico. O Martí ele era muito enfático, né, em destacar as ideias sobre a incapacidade dos nossos povos e via essa incapacidade nos governantes que queriam governar com leis e modelos importados. Então, o bom governante ele deveria incorporar as características da nação, logrando o equilíbrio entre os seus elementos naturais. Quem quiser ver, tem aqui no nosso canal um vídeo sobre o José Martí, né? Também não está ausente no Martí a ausência sobre os novos perigos que pairavam sobre a nossa região e o chamado urgente à unidade dos nossos povos para fazer frente a esses riscos. Quando demanda a unidade, o Martí invoca uma tradição que recorre à história da Hispano-América, né, e da qual ele seria, talvez junto ao Eugênio de Maria Hostos, né, que eu coloquei também um vídeo aqui no canal, quem quiser assistir lá para entender um pouco mais qual que é a contribuição dele, ele seria o grande, os dois seriam os dois últimos grandes expoentes, dessa ideia latino-americanista do século XIX. Então essa tradição é o latino-americanismo, né? A utopia da unidade e integração que, com uma consciência agônica, no sentido mariateguiano, né, que luta, esteve presente no pensamento e ação das principais figuras da história política e cultural da nossa América. Latino-americanismo e pan-americanismo também são conhecidos como bolivarismo e monroísmo, e eles têm sido os projetos de unidade continental mais importantes na América. Então, enquanto o monroísmo ele tinha sido concebido conforme os interesses imperialistas dos Estados Unidos, o bolivarismo, que é anterior
a ele favorecia a integração da América Latina, privilegiando as características culturais e históricas comuns. O que a gente conhece, né, como latino-americanismo teve originalmente um conteúdo mais estreito, no primeiro momento, se referindo essencialmente aos países de origem hispano-americana, né, na sua luta pela independência. Então o Brasil e o Haiti, por exemplo, não adentravam nesse ideário, né, latino-americano. Os sonhos e as aspirações para alcançar a unidade da América Espanhola vão se ligando aos complexos e contraditórios processos de formação do Estado Nacional e a gestão da identidade cultural no plano nacional e regional. É no processo do hispano-americanismo, né, esse bloco heterogêneo de classes e grupos sociais, que vai nascendo e sendo desenvolvido um sentimento identitário do ser americano como nação continental que se opõe ao peninsular, ao espanhol, ao ibero-americano. Ao íbero, né? A nação não é entendida como delimitação territorial, mas expressão de um mundo novo oposto politicamente à Espanha. E essa unidade latino-americana, mesmo como utopia, demandou a elaboração conceitual e mesmo que fosse expressão de sonhos e aspirações, não perdeu contato com a realidade que esperava transformar. Então, por isso mesmo, contribuiu para modificar a realidade existente e impulsionar a história, mesmo que não tenha logrado a sua realização. Ou seja, é um elemento que está sempre em movimento e nos ajuda, né, em certos momentos, a nos entender e a projetar e a construir a realidade. Então, o mais decidido precursor dessa ideia de uma América Hispânica emancipada e unida foi o Francisco de Miranda, venezuelano, né, com o seu projeto de unidade construído lá atrás, em 1784, que contemplava desde ações militares e a formação de uma confederação continental até o problema, né, de encontrar um novo nome para a Hispanoamérica, né, que vai ser o nome de Colômbia. E essa consciência da unidade continental limitada à Hispanoamérica vai ser encontrada, disseminada por toda a América Espanhola. Talvez um dos mais bem elaborados, né, defensores da unidade continental naquele momento foi o José Cecílio del Valle. Ele redigiu a Ata de Independência da América Central e o seu programa continental era de caráter federativo. Essa federação contaria com um corpo legal institucional que preservaria a independência e atuaria como árbitro nos conflitos internos. O seu projeto também contemplava a unidade econômica e enfatizava os fatores culturais e educativos que eram entendidos como nacionalizadores, quer dizer, americanizar as nossas instituições. Mas, sem dúvida, né, o Simão Bolívar foi aquele que mais se orientou pelo pensamento e pela ação da unidade continental. No Libertador, a consciência americana era uma convicção e uma profissão de fé presente, né, desde os inícios, né, desde os primeiros momentos da sua luta. O Bolívar defendia a necessidade de um congresso anfitriônico, antessala e termômetro para adesão e deliberação sobre um projeto de unidade continental, e em 1826 esse congresso vai ser realizado, mas os interesses regionais não interessavam aquelas nações mais localistas, além do desinteresse e da hostilidade da Inglaterra e do próprio Estados Unidos ao projeto. O Bolívar ele tinha planos de participar da luta de independência de Cuba e de Porto Rico, mas esses planos irão fracassar pela oposição dos Estados Unidos, que já desenvolvia os seus interesses em relação a Cuba, como mencionei no vídeo anterior. Cuba vai experimentar uma evolução histórica muito diferente, né, das outras nações da América Latina, e a sua independência da Espanha vai ser tardia e marcada posteriormente pela absorção / anexação por parte dos Estados Unidos. A questão é que o sonho do Bolívar ele acabou naufragando junto com o Congresso e da própria fragmentação de interesses localistas após a independência. Esses interesses locais eles vão se impor, né, sobre a racionalidade de uma unidade continental. Então, o sonho da Colômbia, que foi por um tempo parte da realização do sonho de Bolívar, vai se desintegrar durante sua vida. Vários são os motivos para a derrota da unidade continental. Eles vão desde a ausência de um mercado interno, né, regional, a falta de uma estrutura e as dificuldades de transportes intra-regional, as ambições e interesses de caudilhos locais e mesmo a influência negativa das potências estrangeiras na região. Então é importante
retomar a linha do início da discussão de que normalmente se acentuam as características comuns da região, né, como a religião, costumes, a língua, a herança colonial, etc., e a gente se esquece que a identidade inclui a diferença. Essas diferenças elas já estavam presentes nos próprios povos originários no momento da conquista. E também é complexo atribuir aos espanhóis uma identidade comum baseada na unidade nacional, porque a Espanha era uma ficção política, já que ela não existia culturalmente. A gente viu tempo atrás, né, tentativas separatistas na própria Espanha, né? Os colonizadores eram castelhanos, andaluzes, asturianos, galegos, etc., na sua identidade, e espanhóis pela supra-identidade imposta pela coroa. E menos ainda, a gente podia dizer que havia uma cultura comum entre os escravos trazidos de várias regiões e etnias da África, né? Então a gente poderia somar ao fato de que os íberos também eram heterogêneos. Os portugueses não eram os mesmos que os espanhóis. Isso criava uma distância significativa entre os dois tipos de colonização. Eram impérios que disputavam, né? Então a gente tem diferentes nacionalidades, né, que é a portuguesa e a espanhola, e no interior da Espanha a gente tem as diferentes agrupações étnico-culturais, os diversos povos originários, os inúmeros grupos étnicos africanos escravizados, e algo das suas identidades primárias se conserva e algo das suas identidades dos outros se soma em razão da imperiosidade de adaptar a nova realidade. Ou seja, a empresa colonial impõe que se mescle todo esse conjunto heterogêneo de sujeitos sociais. Isso vai compor a base das diferenças locais que vão dar origem às nações emergentes. E é importante não perder de vista que mesmo depois do seu fracasso inicial, essa consciência da unidade continental, ela, mesmo perdendo vigor, ela não desaparece. Ela esteve presente na teoria e na prática política, tanto de liberais quanto de conservadores, por todo o século XIX. As figuras do Francisco Bilbao, o chileno Francisco Bilbao, que tem um vídeo gravado aqui no canal, e do colombiano José Maria Torres Caicedo, são essenciais. Eles são os primeiros a empregar o termo América Latina como uma forma de se diferenciar e contrapor o latino ao saxão. O Bilbao, para ele existe um credo político-cultural que advoga pelo ideal confederativo bolivariano, que só será possível construir através da criação de uma consciência cultural própria para resguardar os nossos direitos. Então, o latino-americanismo ele continua a se expressar política e culturalmente, mas nas últimas décadas do século XIX ele teve de enfrentar a crescente admiração das oligarquias pelo vizinho do norte e, ao mesmo tempo, contrarrestar a política estadunidense na forma do pan-americanismo que interessava apenas ao seu imperialismo. Mas no fim do século XIX, será o Caribe hispânico que estará sob julgo metropolitano e que aparecem ali as propostas integracionistas, as propostas identitárias, dessa cultura própria e regional mais importantes, que é a figura do José Martí e do Eugênio Maria de Hostos, que eu já mencionei agora há pouco aqui no vídeo. E como já disse, nós temos aqui no canal 2 vídeos sobre esses autores. A dominação espanhola e o risco de anexionismo pelos Estados Unidos estimularam a renovação dessa teorização. Então, o Hostos vai desenvolver uma jornada latino-americana, ele vai viajar a América Latina como um todo, chamando os governos e as organizações sociais para se observar a necessidade de integração e a defesa da independência e da autonomia de Cuba e Porto Rico, e ele vai utilizar em várias ocasiões o termo Colômbia para designar a nossa América, rendendo tributo ao Francisco de Miranda. O Martí foi um tanto mais sofisticado, ele desenvolveu um ideário humanista de profundo conteúdo social que buscava resgatar a dignidade humana e que se expressou em 3 dimensões fundamentais: independentismo, latino-americanismo e anti-imperialismo. O Martí ele não recusava a modernidade e o progresso, mas ele entende que essa questão não podia ser alcançada sem uma mudança de espírito, uma mudança cultural nas nossas repúblicas, e que reconhecesse as condições, a condição de que somos povos novos, e que renunciasse à importação excessiva de fórmulas e modelos estrangeiros que estimulasse a criação de modos de governar
e permitindo maior liberdade, democracia e justiça social para todos os setores e classes sociais. Então esse novo espírito ele demandava a tomada de consciência sobre a nossa, unidade. O Martí conhecia bem os Estados Unidos. Ele sabia que desde a perspectiva dos problemas continentais e dos processos em escala mundial, a independência de Cuba e Porto Rico tinha um papel fundamental para a preservação da própria independência de toda a América. Quando ele dizia que Cuba era o fiel da balança de equilíbrio do universo, de certa forma ele estava antecipando os riscos de dominação imperialista dos Estados Unidos em escala mundial, que aqui, na América, em Cuba e Porto Rico, seria decidido o futuro da humanidade. 3 anos após sua morte, em 1898, todos os seus temores foram sendo concretizados. Os Estados Unidos arrebataram da Espanha o controle sobre Cuba e Porto Rico e também das Filipinas e começaram a expandir o seu poder em direção à Ásia. E o ano de 1898 marcou o ocaso do Império Espanhol e a ascensão do imperialismo estadunidense. Então, concluindo aqui, o filósofo cubano Roberto Fernandes Retamar ele dizia que 1898 deu início ao século XX para as Américas e para o mundo hispânico. É um ano que marca um antes e um depois. Na mesma lógica, a gente poderia dizer que o século XIX tem um início muito diferente para cada um dos implicados. Para a Espanha e Portugal, com a invasão napoleônica, a Hispano-América, com os movimentos juntistas que iniciam a independência, e os Estados Unidos com a doutrina Monroe, que vai fixar o seu programa de hegemonismo no hemisfério. Então são 3 perspectivas diferentes para cada uma das regiões. O trânsito das duas Américas à modernidade foi muito distinto também. Enquanto os Estados Unidos buscam assegurar esse trânsito à modernidade capitalista através do seu desenvolvimento industrial autônomo e de uma agressiva expansão territorial, foi só com a Guerra Civil, 1861 a 1865, que eles eliminam os últimos obstáculos para esse desenvolvimento e consolidam a sua unidade política, porém mantendo os traços de uma sociedade atomizada, guetificada, que conspiram contra a total integração de sua identidade cultural. Na América Latina, esse trânsito à modernidade capitalista vai se dar através da formação de um Estado nacional oligárquico, política e socialmente conservador, mas economicamente liberal e fundamentado na integração dependente ao mercado mundial. A admiração pelo europeu e pelo estadunidense impediu que nós víssemos as próprias potencialidades das nossas sociedades mestiças, nos nossos povos, como um símbolo de valor da própria identidade. Então, intelectuais como o Simão Bolívar e o José Martí viam nesse povo novo um fator positivo de humanidade, de uma cultura nova comum a todas as nações. Então tem início e continuidade uma cultura emancipatória que encontra o seu oposto na cultura de dominação estadunidense, latino-americanismo versus pan-americanismo. Essas questões demonstram o quanto a pauta de integração continental tem todas as suas dimensões ainda persistentes como questão sociológica, de como que a integração enquanto povo ela é necessária, o quanto o caminho de modernização e busca ansiosa pelo progresso e desenvolvimento estão amparados nessas questões, ou seja, saber quem é esse ser americano, quem somos nós. Então eu concluo aqui, quem não deu o like, dê o like, curta o vídeo, comente algumas dúvidas, algumas questões aqui no vídeo também, isso ajuda bastante a saber se eu estou indo no caminho certo ou não. E quem não se inscreveu, se inscreva. E como eu sempre digo, e para não perder o costume, a América Latina existe, a América Latina insiste. Eu termino por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço.